Olá, e hoje vamos estudar um pouquinho sobre o livro de Sêneca, sobre brevidade da vida. Lucius Anaeus Sêneca, conhecido como Sêneca, o jovem que nasceu em Córdoba, na Espanha, por volta do ano 4 a.C., durante o Império Romano, filho célebre de Lucius Sêneca. Quando ainda criança, ele foi enviado a Roma para estudar oratória, filosofia, e nessa obra aqui, que ele faz um diálogo sobre brevidade da vida, foi escrito mais ou menos por volta de 49 depois de Cristo. Sêneca traz diversas reflexões sobre o paradoxo do tempo. E aí, o que você anda fazendo com o tempo? O tempo em nossas vidas. E ele faz um diálogo com seu amigo, um suposto sogro chamado Paulino. Ele tenta fazer com que ele abandone tudo, a situação que ele estava vivenciando, as funções públicas, para que ele se dedicasse inteiramente ao estudo da filosofia, ao estudo dele mesmo. Então, apesar de uma aparente brevidade a vida humana, como nos ensina o autor, é longo bastante para que a gente possa usar ela com muita sabedoria. Então, como o indivíduo escolhe viver e passar a própria vida? Esse é o grande questionamento de Sêneca, porque Sêneca nos mostra que desde os primórdios, desde aquela época, o maior problema da humanidade é gerenciar o próprio tempo, o que a gente vive hoje. Então, segundo Sêneca, o problema grande não está na brevidade da vida, mas assim o que a gente faz com a vida que a gente tem, o tempo que a gente tem. Tem uma frase dele que fala: nós não recebemos uma vida breve, nós a tornamos breve. Nós que somos responsáveis, nós somos esbanjadores do tempo, pois a vida ela se estende por muito tempo, dá tempo de fazer muita coisa. E ele dá um exemplo. Imagine uma quantidade de recursos colocado na mão de 3 pessoas. Logo vai sumir. Agora, se colocar poucos recursos numa mão de uma só pessoa, aquele que sabe se organizar e organizar o tempo, logo ele vai fazer uma grande fartura. Então, Sêneca diz muito que os vícios nos arrastam para todos os lugares sem nos permitir discernir aquilo que é verdade, aquilo que nos faz crescer, nos faz manter imerso às nossas próprias paixões. E ele fala ainda que os espíritos nunca vão entender a cegueira humana, aquilo que nos reverbera aqui nesse momento, né? Então ele vai dialogando com cartas, o livro é bem rápido, é curtinho, tem umas 30, 40 páginas, e vai colocando muitas interrogações, e vai dando umas cutucadas, né? Principalmente naquela frase: eu vou deixar para viver depois, quando eu tiver meus 60 anos, vou me aposentar, vou fazer muitas coisas. E aí fala assim: mas quem disse que você vai viver até lá? Quem te garante que você vai viver até lá? E a gente reclama tanto dos outros, coloca empecilho nos outros, mas nós mesmos roubamos o nosso tempo. Para eles, reclamações constantes são vícios. Vícios não é só bebida, álcool, né? O vício que ele diz é falar mal do outro, a forma com que a gente vive impensada, a vitimização, a forma com que a gente gere o nosso tempo. Isso é um vício, né? Então, ele tem a morte como algo que a gente precisa deixar ir, aprender a deixar as coisas irem. Então, um idoso, muitas vezes você vê uma pessoa de cabelinho branco, não é que ele viveu muito tempo, né? Tem muita experiência. Muitas vezes ele tem só tempo de vida, mas não tem qualidade, né? Então, ele fala muito para que a gente cuide de nós mesmos, para que se afaste da multidão. Então, esse livro fala para que a gente esqueça do supérfluo e pense que a vida é breve, para que a gente possa buscar coisas supérfluas no nosso dia a dia, e faz a gente pensar muito do que a gente está fazendo, do que a gente está praticando, das virtudes que nós estamos enaltecendo, porque não podemos esperar o amanhã, não podemos esperar se aposentar, ou quando a vida ficar melhor, ou quando melhorar a situação financeira. A vida é o hoje, aquilo que está acontecendo hoje. Então é interessante que Sêneca escreve esse livro 40 anos depois de Cristo e parece que está escrevendo agora. É tão atual, tão atual. Hoje a vida da gente está tão louca, tanta a rotina, que a gente nem sabe mais o que a gente está fazendo. E tenha certeza que Sêneca, um grande filósofo do Império Romano,
ele tinha uma capacidade imensa de entender o ser humano, aquilo que a gente faz da vida. Então, eu indico essa obra aqui, né? Essa filosofia estoica, para que a gente possa entender e começar o hoje, já, agora, não esperar para depois.